Olá, meu nome é Gustavo Rodrigues Vassaco, estou aqui para apresentar meu trabalho de compiladores, que consiste em um analisador léxico, sintático e semântico à geração de código. Nosso trabalho foi receber uma linguagem chamada G. Essa linguagem G foi especificada aqui. Ela tem diversas relações, símbolos terminais e terminais e como eles se relacionam consigo. E a gente recebeu essa linguagem em uma tabela de como gerar os lexemas, as siglas e para a criação dos tokens. E a gente, através dessa tabela e dessas relações escritas aqui, a gente foi solicitado que a gente criasse um código Java utilizando um Antal. O Antal que é um gerador de código. E esse Antal ele vai gerar um analisador léxico-sintático. A semântica é mais nossa conta, né, mas também faz parte um pouco. E, através dessa geração, desse analisador sintático, a gente vai criar um um código .c que traduz esse arquivo .g. Esse arquivo .g é algo como esse. É um arquivo que segue aquelas relações ali descritas. E depois de rodar o programa que eu desenvolvi, a gente vai receber um arquivo .c correspondente com todas aquelas características que tem aqui. Por exemplo, aqui na nossa linguagem, a gente primeiro tem que ter a declaração, a DEC. Depois do DEC, a gente tem o quê? Vou mostrar lá de novo. Depois do DEC, a gente tem a lista de declarações, dois pontos, prog, depois a lista de comandos. Aqui a gente tem o DEC, aqui a lista de declarações seria como se fazer o int igual a int parâmetro, dois pontos. Essa é a declaração de um valor inteiro parâmetro. Um parâmetro que tem o seu tipo é inteiro. E assim por diante. Aqui depois do prog, a gente tem a lista de comandos, né? Lista de comandos seria depois do int main, e daí você tem todos os comandos que o seu programa existe. Tem if, o if é o C, aqui o in e o fin seria o abre e fecha parênteses do if. E atribuição, nesse nosso caso, dois pontos igual. O delimitador seria o dois pontos. O print, que é o imprimir, e o scanf, né, no caso do C, seria o ler. Tá, mas vamos para o que interessa. Primeiramente, né, o mais básico, a gente criar os nossos tokens. Os nossos tokens, por exemplo, esse token aqui se chama delin. Ele tem, se você, por exemplo, no Anton ele trabalha com o Lucahead. Ele recebe o arquivo de entrada que a gente passou .g e vai percorrendo ele e catalogando em tokens o que está escrito nele. O processo de catalogação, por assim dizer, segue essas especificações que a gente descreve nesse ponto. Bom, eu acho que não é no intuito desse vídeo explicar o porquê de cada coisa estar aqui. Mas, por exemplo, esse símbolo, esse token, vai ser esse op bool ou ele vai ser criado, né, se o Lucahead encontrar essa sequência de caracteres específica aqui lá no arquivo .g. E assim por diante. Aqui o token de atribuição você vai ser criado quando você encontrar dois pontos igual no arquivo de entrada. A criação dos tokens é muito importante para a retirada do contexto, né, da nossa linguagem. Muito importante esse processo. Após isso, né, começa a parte difícil, realmente, do programa. Tanto é que eu usei diversas variáveis, listas e stacks aqui para conseguir realizar isso. Aqui tem o começo do programa. Aqui tem o deck, tem a lista de declarações. E quando você encontra o final do arquivo, você vai colocar em programa. Programa é uma classe específica que foi criada. Essa classe ela tem uma, uma
uma tabela de símbolos que eu recebi, uma tabela de símbolos que foi encontrada. Símbolos nesse caso seria tipo int parâmetro. Parâmetro é um símbolo do tipo inteiro. Então, é uma tabela contendo todos os parâmetros, os, as variáveis que foram criadas no arquivo. Aqui seria a lista de comandos nessa classe gprogram. Lista de comandos. Aí, quando você chama esse método da classe, acontece a criação realmente, de fato, do arquivo .c. Primeiramente tem as importações das bibliotecas, int main, e depois você vai percorrer a, a var table, né? A var table que é a tabela de símbolo. Vai percorrer a var table utilizando o método generateCode. Porque o que acontece? A gente tem uma classe, todas as classes foram estendidas dessa classe command. Todas as classes de comandos. Elas foram estendidas e elas têm esse método abstract, ou seja, elas são obrigadas a implementar esse generate code. Cada uma tem um generate code específico. Por exemplo, no caso do comando de read, ele tem um generate code que é o scanf, simples assim. Já uns tem um generate code um pouco mais complexo, no caso do if. Mas depois se der tempo, eu explico. Então, lá no G, a gente vai, primeiramente, colocar no arquivo de saída todas as instanciações de variáveis. Depois disso, fazer todos os comandos naquele lista de comandos que foi recebida por parâmetro. Depois fazer o return. Depois disso, né, simplesmente você vai criar um arquivo .c com todo aquele código que foi criado, toda aquela string, né, que foi criada aqui. Só fazer um file write to string. Então tá, esse program eu já expliquei para que serve. Ele é uma instância de gprogram. Então depois de tudo que acontecer no arquivo, no nosso analisador, é só chamar esse método. Em lista de declarações aqui, né, ele pode ter zero, não, pode ter uma ou mais declarações. Uma declaração seria você receber uma variável, dois pontos, real ou inteiro. Nesse caso, a gente não está trabalhando com string. Então seria var name, você vai pegar o input, o LT seria o look ahead. Só que o look ahead 3 atrás. Por quê? 1, 2, 3. Então var, o nome do variável está em var, né? Então você vai pegar o valor disso, get text, você pega aquele texto que foi lido no token var, certo? O tipo você vai pegar voltando apenas 1. O valor a gente inicia como nulo, porque para simplificar, né? Mais didático. E a gente cria um símbolo, um var symbol. Seria uma instanciação de uma variável. A criação de uma variável, né? Então você cria um símbolo e, e, o, e esse var symbol, se esse símbolo não está dentro, se ele já não existe na tabela, ele vai ser adicionado, porque é, você não pode criar duas variáveis com o mesmo nome. Então, por isso que tem essa verificação. Aqui a parte expressões aritméticas. Existe uma variável de string que pega todas as expressões. Isso serve tanto para condições quanto para expressões matemáticas. Ela pega todas as expressões e vai concatenando tudo que está escrito. Por exemplo, ela vai concatenando cada parte de uma expressão matemática, como parênteses 8 mais 6 menos parênteses, abre parênteses 10, fecha parênteses, maior ou igual 99. Ela concatena tudo isso, né? E
E depois disso a gente vai pegar essa expressão e vai utilizar no nosso melhor jeito possível. O fator aritmético, se a gente está fazendo uma atribuição, você não pode, né, no nosso caso, atribuir um número real, a um número inteiro. Então, eu faço uma verificação aqui, vendo se a variável atributo var ela está null. Se ela está null, é, é porque não está acontecendo naquele momento um comando de atribuição. Então, se ela está diferente de null, está acontecendo um comando de atribuição, então a gente tem que verificar se o tipo dessa variável, se o tipo dessa variável é igual a int. Se for igual a int e tiver aqui na parte real, significa que está tentando atribuir um, um número real a uma variável inteira, o que a gente não está deixando acontecer. Então, isso está errado, por isso aqui tem um erro semântico e aqui a gente sai do programa porque tem um erro semântico. É, então tá. Aqui você, se tiver tentando, por exemplo, aqui fator aritmético, você vai receber um número inteiro, um real, ou você vai receber uma variável. Se você receber uma variável, você vai verificar se essa variável existe, né? Porque se não existir, tem um erro semântico. Ela não foi nem instanciada anteriormente. Você vai ver se você está fazendo realmente uma operação de, de atribuição. Se você está fazendo uma operação de atribuição, tem que ver se essa atribuição, essa variável que você está tentando atribuir para ela, ela é inteira e se essa outra variável que está sendo atribuída à variável que a gente quer atribuir, eu não sei explicar, se ela é real. Então, se a gente está tentando atribuir uma variável real, o valor real de uma variável para uma variável inteira, dá erro, então é um erro semântico, por isso tem que sair do programa. Aqui você, naquela variável auxiliar que pega expressões, você tem que pegar também o nome da variável, né? Também pega o abre parênteses, fecha parênteses. O booleano pega também, é, e tudo mais. Lista de comandos. Lista de comandos, depois de cada comando, pode ter zero ou um ou mais comandos, né, no nosso arquivo, a gente vai pegar o command list e adicionar todos os comandos. O command list seria o que a gente vai mandar para aquele gprogram fazer o arquivo final. Então a gente vai pegar todos os comandos que foram passados por uma lista auxiliar. Essa lista auxiliar é muito importante porque sem ela a gente não conseguiria fazer o que a gente precisa fazer. A gente tem que fazer algumas gambiarras para conseguir sair de algumas situações nesse caso. Comando atribuição é aquilo que eu disse, né? Verifica se a variável está, verifica se a variável ela foi instanciada, né? Ela foi declarada, melhor dizendo. Se ela for, se ela, se ela foi declarada, você pega o nome dela e pegando o nome você já está falando assim, está acontecendo um comando de atribuição. Por isso você libera naquela parte do código que eu falei. E daí você zera também a expressão valor para você pegar o, a expressão que você vai usar depois. Aí tem esse comando, assignment seria o comando de atribuição. O comando de atribuição seria, basicamente, você pega o nome e a expressão, e daí você faz
ele tem aquele método generate code e vai pegar o nome igual a expressão. A expressão pode ser uma variável, um número, qualquer coisa, ponto e vírgula. Só isso, simplesmente isso. E vai adicionar esse comando na lista auxiliar de comandos. Ah, ok. Depois igual a null, porque daí significa que a operação de atribuição já acabou. Comando leitura de entrada, que seria de leitura, básico. Verifica se a variável existe, se ele existe, simplesmente faz lá o comando. E comando read aqui tem o generate bem simples que eu mostrei anteriormente, né? O imprimir seria a mesma coisa ali do ler, só que é o printf. O comando condição é o mais complicado para explicar. Eu utilizei uma gambiarra aqui bem específica que eu utilizei. Isso aí que está relacionado com o while e o if e else. Tem dois stacks. Os stacks de. O stack seria uma pilha. Tem duas pilhas que eu estou utilizando. Uma pilha de condições, que seria tipo uma condição, outra condição. Ele cria uma pilha de condições. E além disso, outra pilha auxiliar que pega a quantidade de comandos que tinha anterior àquele momento da lista auxiliar. Vou tentar explicar um pouco mais para baixo. Aqui tem depois de passar o if, você pega a expressão do if e, e coloca na stack de condições, na pilha de condições. Aí depois você adiciona na stack auxiliar a quantidade de comandos que tinha nesse momento, quando você chega nesse momento do código. Depois do comando, você também, tipo assim, if, aqui tem a expressão relacional, então, aí pega aqui o momento, esse pega a quantidade de comandos que tinha na pilha auxiliar. Aí vai ter alguns comandos que vão ser adicionados quando entrar depois que sair desse momento. Então você tem que pegar também a quantidade de comandos que tem depois de sair dessa parte. Depois tem o senão, né? E, e tá, então if, depois o senão seria o else. Então aqui depois eu peguei também uma variável auxiliar, o fim. O fim seria também o tamanho da lista naquele ponto. Depois na pilha auxiliar, você faz um pop, você pega o primeiro elemento e salvei nessa variável início 2 e início 1, início normal aqui. Porque é uma gambiarra. É difícil de explicar gambiarras. Você instancia um command condition. Esse command condition, ele tem uma lista, né? Seria aquela lista auxiliar. Deixa eu ver se é isso mesmo. Command condition. Tem dois tamanhos. O tamanho, o tamanho normal seria a parte daquele primeiro verificação, o tamanho 2 seria a segunda verificação. Então ele faz o if, né, o generate code, ele faz o if e ele faz uma sublista começando daquele índice, quando você faz aquela primeira verificação, aquele primeiro empilhamento do quantidade de comandos naquele momento, até aquele segunda verificação. E o else seria, hum,
seria depois, né, pegando aquele segundo momento até o final da lista de comandos. E é assim que é construído o Generate Code. Eu não sei explicar, é muito complicado isso. E depois você pega e tira da lista auxiliar, né, a quantidade do final menos o início. Então você tira essa parte que você utilizou no if else. E depois adiciona a condição que você recebeu aqui. E o comando repetição é bem parecido, só que mais simples um pouco. Ele só pega uma vez na stack auxiliar, né, o, a quantidade de comandos que tem aquele ponto e passa para command repetition, que está aqui. Command repetition só vai simplesmente pegar uma sublista da lista auxiliar até o final e vai colocar todos os comandos ali. Por que que eu fiz isso, né? Vou explicar, tentar explicar. Porque às vezes, olha, nesse caso, antes de eu entrar nesse if, eu tenho comandos na minha lista auxiliar. Então eu tenho que levar isso em consideração, senão acaba sobrescrevendo ou algumas informações podem ser perdidas. Então eu tenho que ter esse controle. E esse foi o único jeito que eu consegui. E, e você tem que também ter a quantidade dos comandos antes do while. Então é uma coisa, a gambiarra, tudo interligado. Ou seja, aqui a gente também faz aquele mesmo for, tirando os elementos, os comandos da lista auxiliar e adicionando o que a gente criou, o que a gente recebeu aqui. Instanciou, né, melhor dizendo. Aqui, finalmente, a gente acaba o nosso código. Nesse ponto, você pode ver aqui a geração do código, foi criado. Vou rodar ele. Ele não faz nada, né? Porque não faz nem sentido esse código, só foi para ver se ele estava gerando corretamente. É isso.